Descomplicando assuntos pertinentes do seu dia a dia, entrevistas, debates e muito mais. Bate-papo leve e descontraído. Vai Vendo Podcast com Roberto da Luz. Olá, amigos e amigas. O nosso bate-papo de hoje é com o deputado estadual Napoleão Bernardes. Vamos conhecer um pouquinho mais da sua atuação parlamentar, a sua caminhada em Blumenau e Santa Catarina, né? Quais as expectativas de futuro, a sua participação na sucessão em Blumenau, agora na eleição de 2024, e compreendermos tudo que um deputado pode trazer para a cidade em termos de recurso, de representação, até para o eleitor fazer a sua avaliação, né, do quanto é importante termos deputados estaduais. Blumenau, na última eleição, deu um salto, aumentou a sua representação. E eu acho que esse é um caminho que indica um aumento, inclusive, de receita para a nossa cidade, de verbas. Isso tudo nós vamos saber conversando um pouquinho mais com o ex-prefeito de Blumenau e agora deputado estadual pelo PSD, Napoleão Bernardes. Tudo bem, deputado? Roberto, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. Eu sou um fãzão aí teu, do teu trabalho, da tua história, da tua trajetória. Te acompanho de perto, de muito tempo. E tanto na advocacia quanto na política, a gente precisa de gente boa, gente idealista, e você tem brilho no olho, tanto em relação à advocacia quanto em relação à política. És um cara capacitado, és um cara amigo da comunidade, um cara que está sempre presente, tens muitos valores muito positivos, então eu tenho muito carinho por ti, pela tua família. E para mim é um orgulho estar aqui contigo, até em tua homenagem, tomando o café na canequinha do Colorado. Essa é em tua homenagem. Obrigado pelas palavras. Eu vou te dizer que no momento que eu fiz a escolha de apoiar um candidato a deputado estadual na eleição passada, eu não tive o critério partidário. Eu tentei priorizar a pessoa que fosse boa, um bom ser humano. Porque naquela disputa ideológica que havia, de você ter que estar num lado ou no outro, naquela polarização, que nem sempre é positiva para as melhores ideias, eu fui buscar a pessoa que eu identificava como um bom cidadão, uma boa pessoa. Tinhas um bom governo, tinhas uma história, eu tinha outros motivos para votar em ti, né? As raízes do teu pai, que foi uma pessoa que influenciou muito na minha formação política quando eu comecei lá em 89 no Partido Trabalhista. Mas a tua situação de ser humano, essa coisa que tu tem dentro de ti e que tu consegue transmitir para as pessoas, foi aquilo que me levou a fazer a escolha pelo teu nome. E os catarinenses fizeram a mesma coisa, né? Blumenau escolheram um grande deputado e eu torço pelo teu sucesso. E aí eu quero saber um pouquinho como é que é esse desafio de ser deputado estadual. Roberto, estou muito feliz. É uma oportunidade extraordinária de fazer a diferença. Primeiro, em relação à eleição, né? Agradecer a ti, o teu apoio, né? Da tua família, dos teus amigos. E nós tivemos realmente um resultado que foi uma façanha, como diríamos os irmãos gaúchos. Foi uma façanha porque eu estava 4 anos, né, voltando à vida privada, advogando, dando aula, então não estava assim exatamente na vitrine. E deputado é uma eleição estadual, né? É uma eleição estadualizada. E aí foram quase 40 mil votos e um detalhe muito legal, muito curioso, em 245 cidades. Santa Catarina tem 295 municípios, então para nós de Blumenau é até um orgulho, né? A gente tem um deputado nosso daqui, que também tem a confiança de Santa Catarina como um todo, já que foram votos aí por 245 das 295 cidades. Metade da votação em Blumenau, quase 20 mil votos, e outros 20 mil votos por toda Santa Catarina. Então a gente chega com uma grande responsabilidade também. Isso exige um esforço muito grande, tanto durante a campanha quanto depois, porque representa, no mínimo, 245 cidades que esperam a presença do deputado. Eu tenho me dedicado muito, claro, a Blumenau, a minha vida é aqui, é onde eu trabalho, onde vivo com a família. Então, o nosso dia a dia, obviamente, é em Blumenau, é onde a gente tem a maior parte da presença. Mas eu me desdobro, de fato, para percorrer Santa Catarina, honrar aquela confiança que a gente recebeu, até porque um deputado, eu sempre faço essa analogia, um deputado é tipo um advogado de defesa. A gente, para fazer uma boa defesa, precisa conhecer a realidade. Então, para defender uma pauta, para defender uma região, para defender a causa de uma cidade, para defender aquilo que a gente acredita, a gente precisa ter vivência. Então, eu tenho realmente percorrido Santa Catarina
Quem eventualmente acompanha as nossas redes sociais, Napoleão Bernardes, vai ver lá a nossa presença firme em Blumenau, mas acima de tudo também uma presença muito forte pelo estado como um todo. Tem uma máxima aí que as pessoas falam sem nem parar para pensar, e é aquela história que vai sendo repetido, e toda generalização é injusta. Toda generalização é injusta. Fala, o candidato aparece na época da eleição e depois some. É só acompanhar a rede social, e não digo nem só a minha, mas da maioria das pessoas com mandato, que as pessoas vão ver o quanto o agente público se dedica, se desdobra, está em vários lugares. Agora é óbvio, né? Não dá para estar em todo lugar simultaneamente, né? Mas não há dúvida, né? Falo por mim com convicção, mas eu imagino que a maioria de quem tem mandato tá rodando por aí, está trabalhando, está com presença, está buscando retribuir a confiança das pessoas. Essa reclamação da presença ela é meio que compreensível até, porque geralmente parte de pessoas que gostam do candidato, né? Uhum. E durante a eleição você tem que estar... Tinha dias que tu estava 18 horas na rua fazendo campanha, né? É. Então você é obrigado a estar presente, tem que levar o recado e depois tem todos os deveres e compromissos da agenda de deputado. Então eu imagino que participa também de comissões na Assembleia, isso também tira tempo. A representação, você tem que ir em várias cidades. Esse ano a Assembleia está fazendo, inclusive, sessões itinerantes, né? Está sendo muito bacana, porque esse ano a Assembleia completa 190 anos, e aí por iniciativa do nosso presidente, o presidente Mauro de Nadal, nós estamos com sessões regionalizadas. Então tudo aquilo que aconteceria naquela semana em Florianópolis está acontecendo nas várias regiões do estado. E começou por Blumenau, para demonstrar também o prestígio da nossa bancada, né? Somos 4 deputados de Blumenau, eu, o deputado Marcos da Rosa, Egidio Ferrari e Ivan Nats. E nós 4, nos temas gerais de Blumenau e da região, a gente tem trabalhado com unidade. Também quero dar esse testemunho aqui. Cada um tem o seu partido, cada um tem a sua pauta, né, do dia a dia, mas naquilo que é o macro, seja para Blumenau, seja para a região, a gente tem atuado de forma muito unida e realmente somando esforços. E a primeira cidade, a primeira região que a Assembleia veio, fora de Florianópolis, foi Blumenau. Abrimos, inclusive, a tribuna para muitas entidades, votamos muitos projetos de lei que tinham a ver com a nossa realidade regional, então foi uma experiência muito bacana. E aí você tinha perguntado, né, sobre a experiência de deputado e sobre as comissões, e eu sou meio Caxias e sou estudioso, então toda segunda-feira à noite eu vou para Florianópolis, porque terça cedo eu estou na Assembleia, porque logo pela manhã tem a Comissão de Constituição e Justiça. E eu sou o deputado de Blumenau que faz parte da Comissão de Constituição e Justiça, onde começam, né, todos os projetos de lei, é por onde passam os projetos de lei, então tudo nasce por ali. E eu tenho realmente me dedicado bastante, já conseguimos várias coisas boas também para Blumenau a partir do trabalho legislativo. Para dar um exemplo que vale para toda Santa Catarina, para todo e qualquer catarinense. Acho que essa aí já teria valido um mandato, já valeu um mandato inteiro. Consegui viabilizar, e foi fruto do trabalho na CCJ, uma lei estadual, já é lei, já está em vigor. Nunca mais na história de Santa Catarina, ninguém vai pagar o IPVA, o imposto do carro, da moto, acima da inflação. Por que eu entrei nessa? Em 2021 eu não era deputado estadual, mas eu fiz uma pesquisa e descobri um dado estarrecedor. Estarrecedor e inexplicável. Porque o IPVA é calculado com base na variação de valor do mercado do veículo. E aí em 2021, por exemplo, a inflação no Brasil já foi alta, foi 10%. Só que o IPVA subiu 3 vezes a inflação, o triplo, mais de 30% aumento do imposto no ano. Uma barbaridade, um absurdo. E nós viabilizamos uma lei, o deputado não pode mexer na alíquota, mas a gente conseguiu uma medida legal que é colocar uma trava, uma barreira, um limite. Ou seja, o IPVA nunca mais na história de Santa Catarina vai subir acima da inflação. O IPVA segue a mesma forma de cálculo, vai de acordo com a variação de mercado do veículo. Só que se chegar na inflação, aplica a trava, aplica o teto, aplica esse limite, aplica esse limitador, ou seja, sempre vai ser o que for melhor para o bolso do contribuinte. Ou a variação de mercado, ou, no máximo, até a inflação. Nos últimos 21 anos, essa trava teria sido aplicada 9 vezes, porque nos últimos 21 anos, em 9 vezes, o IPVA subiu acima da inflação. Isso nunca mais vai acontecer. Então isso é uma economia direta no bolso do contribuinte. E com razão, Napoleão. A gente, quando está conversando com os amigos, às vezes comendo uma carne, tomando uma cerveja, falando sobre política, sobre a administração pública em geral,
as pessoas reclamam muito dos impostos que a gente paga e principalmente do IPVA. Porque é quase que injusto você todo ano ter que pagar um imposto para utilizar um carro com tantos impostos que a gente já paga. A gente sabe que o Estado tem necessidades, tem questões que precisam ser feitas, precisa dar conta da saúde, da educação, mas às vezes você tira muito de um setor da sociedade, né? De uma classe social. E o IPVA é pesado, você compra um carro, às vezes faz diferença o valor da parcela de 2 meses de financiamento. Pesado. Isso é pesado. E é para ter direito a usar algo que é nosso, né? Pois é. É para ter direito a usar naquele ano algo que é nosso. E como tu está correndo Santa Catarina, o pior de tudo é aí você pegar uma estrada esburacada. Como nós temos essa 470, né, principalmente de Ascurra para cima, é uma loucura. E as SCs, né, ou seja, as rodovias estaduais, aquelas de competência do Estado, são caóticas, são pior que as BRs. A gente tem estrada aqui na nossa região que está 15 anos fechada, 15 meses fechada emergencialmente e nunca reabre. A gente tem cobrado firme isso. Agora, no caso do IPVA, né, foi uma grande conquista, está em vigor, porque cobrar um imposto tão acima da inflação é um achaque ao bolso do contribuinte. É complicado. Então a gente tem essa felicidade de ter essa conquista. E tem uma outra. Você falou da carne, né, que a gente vai conversando com as pessoas, né? Isso foi uma conquista do nosso mandato também. Em outubro, ali comigo, com a minha equipe, com a nossa equipe, com o nosso time, a gente descobriu em outubro do ano passado, outubro de 2023, que tinha uma lei de 30 anos atrás, que tinha uma datazinha de validade. Quando foi feita a lei há 30 anos atrás, se colocou uma data de validade que seria 31 de dezembro de 2023. Só que isso foi escrito há 30 anos atrás. E é a lei que instituiu em Santa Catarina chamada Cesta Básica. A gente às vezes acha que Cesta Básica é aquilo que a gente compra no mercado para doar para alguém. Mas do ponto de vista da lei estadual, Cesta Básica é uma lista de 23 alimentos que há 30 anos, portanto, pagam 41% a menos de ICMS. Então, toda a carne que a gente comprar em Santa Catarina, há 30 anos, a gente paga 41% a menos de ICMS. Arroz, feijão, até o chimarrão, café, leite, farinha, ovo, tudo isso está na chamada cesta básica, ou seja, são 23 alimentos que têm 41% a menos de imposto há 30 anos. Só que a gente descobriu em outubro que essa lei tinha um prazo de validade e que ia fechar em dezembro. Ou seja, estava passando batido. Foi o nosso mandato que percebeu, foi a gente que foi à luta, envolveu, né, e aí teve a ampla maioria dos demais deputados. A gente fez um trabalho político para chamar a atenção do governo e mandar vir a renovação daquilo. E Roberto, foi aos 48 do segundo tempo, em dezembro, daí o governo mandou o projeto para prorrogação, fruto da nossa cobrança, da insistência de bater na mesa em relação a esse tema, ser chato de bater nessa tecla. Mas o que ia acontecer na prática de verdade? Outra lei que já valeu o mandato todo. Outra lei que valeu o mandato. Porque cada um de nós, cada catarinense, ia acordar dia 1º de janeiro automaticamente, sem ninguém fazer nada, o arroz, o feijão, a carne, os ovos, o macarrão, o leite, a farinha, o café, o chimarrão, ia ter 41% a mais de imposto no lombo do contribuinte, da noite para o dia. Ia ser o maior presente de grego de Réveillon da história, porque ia acontecer no dia 1º de janeiro. E a gente reverteu isso e garantiu a prorrogação e, portanto, manteve 41% menos de imposto naqueles alimentos mais essenciais. Automaticamente ia obrigar o comerciante a repassar esse aumento para os produtos. Não tem jeito. E a relação com o governo do Estado? A relação com a Assembleia parece muito positiva, atuando em conjunto, e com o governador Jorginho Melo. Eu tenho uma relação extraordinária dentro da Assembleia e tenho uma relação respeitosa em relação ao governo. Eu, inclusive, divulgo, né, pautas boas do governo. Né? Eu me considero um deputado independente. Não sou nem oposição, né, cega, mas também não sou, né, uma situação que não olha aquilo que deva ser melhorado em relação ao Estado. Agora, nos projetos, por exemplo, estruturantes do Estado, eu votei a favor, talvez, de todos eles. Universidade gratuita, a nova modalidade chamada TEV, para garantir dinheiro direto nos municípios, a reforma administrativa do governo do Estado, que permitiu ter, por exemplo, uma Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia
para valorizar essa nova agenda da economia, do desenvolvimento do Estado, sobretudo da nossa região, eu votei a favor de se ter uma Secretaria de Estado de Portos e Aeroportos, porque afinal de contas isso estava antes tudo concentrado na infraestrutura, que já não dá nem conta das rodovias. E aí portos e aeroportos ficavam largados. Hoje tem uma secretaria específica para viabilizar a ampliação daquilo que a gente já é bom, os nossos portos, e melhorar a nossa aviação. E a aviação regional cresceu uma barbaridade em Santa Catarina. Então eu tenho sido favorável a tudo aquilo que eu acredito, né, que possa ser bom para o desenvolvimento do Estado. E então os projetos estruturantes do governo eu votei a favor. Agora, nada me impede de fazer críticas pontuais, como foi o caso das rodovias que eu citei aqui, porque as SCs são efetivamente caóticas. Então eu tenho me considerado um deputado independente. Mas a minha relação com o governador, claro, é respeitosa. Eu sempre entendo o seguinte, né? O pessoal gosta de partidarizar e ideologizar tudo, né? E na verdade é o seguinte, a gente tem que... Alguém que tem um mandato tem que conversar com quem tem mandato, porque é a defesa da sua comunidade, é a defesa da sua sociedade. Eu, quando prefeito, passaram talvez 2 ou 3 governadores enquanto eu fui prefeito. E aí teve aquelas mudanças todas, passaram 2 ou 3 presidentes da República. A gente tem que se relacionar, independente de gostar ou não gostar, de votar ou não votar, porque afinal de contas é uma coisa institucional para defender a bandeira da nossa cidade. É a mesma coisa que um advogado não querer despachar com um determinado juiz porque não gosta do gosto musical do juiz. Quer dizer, não faz sentido. Se é advogado, tem que despachar com o juiz que estiver lá, né? Agora, preservar a independência para um deputado é muito importante, porque tem momentos que é preciso saber dizer não também ao governo, votar contra, chamar atenção, porque tem muitos pontos que nem sempre o governo prioriza aquilo que a sociedade espera. Eu lhe pergunto, o Rio Grande do Sul passou agora por uma situação trágica. Eu nunca vi na minha vida uma situação dessa, né? 53 anos, naquele nível, naquela proporção, atingindo quase 2 milhões de pessoas. Há uma reclamação muito grande com relação à manutenção das barragens, principalmente aqui no Vale do Itajaí. O deputado tem cobrado isso do governador? Com firmeza. Tanto que, inclusive, com a gestão do novo secretário de Estado da Defesa Civil, que, inclusive, é preciso dizer, em público, é alguém muito capacitado, Coronel Fabiano, bombeiro militar, e alguém da nossa região e conhece bem a nossa realidade. Eu coloco muita fé no trabalho desse novo secretário da Defesa Civil. A primeira reunião dele, inclusive, ao tomar posse, foi no meu gabinete, com a bancada do Vale. Aquilo que eu falei sobre os deputados de Blumenau vale também em relação aos deputados do Vale do Itajaí. A gente instituiu a chamada bancada do Vale oficialmente. Então somos 9 deputados que representam o Vale do Itajaí. Além de nós 4 de Blumenau. Temos deputados do Alto Vale, do Médio Vale, que é a nossa região, e da Foz do Itajaí, que é a região ali do litoral. Na soma do grande Vale do Itajaí, dessas 3 micro-regiões, nós temos 9 deputados. E nas pautas macro, os 9 têm atuado em conjunto. Então, tão logo tomou posse o novo secretário da Defesa Civil, agora no início desse ano, Coronel Fabiano, a reunião inclusive foi no meu gabinete com a bancada do Vale para cobrar esse tema. A bancada do Vale adotou 2 pautas principais para a nossa região. As barragens, o sistema de contenção de cheias e a questão das rodovias. Então são os 2 temas principais que os 9 deputados têm atuado em conjunto. E o Estado tem, de fato, uma atuação e um planejamento de investimento nessa área e as coisas, de fato, já estão acontecendo. Então eu tenho muita fé em relação ao trabalho desse novo secretário. E tenho feito essas cobranças, inclusive ao longo de todo o final do ano passado, aliás, né, fiz cobranças firmes, votei a favor de derrubada de alguns vetos do governador, de orçamento dessa área. Então, a posição de independência tem me ajudado também no fortalecimento de pautas e cobranças como essas. Eu pergunto porque é uma preocupação muito grande. A gente sabe a última enchente que deu em Blumenau, que inclusive vereadores tiveram que interferir na barragem para poder conter as enchentes em Blumenau. E não sei se nós hoje estaremos preparados para enfrentar uma situação como a que ocorreu no Rio Grande do Sul. Verdade que lá foi um absurdo, choveu entre 700 e 800 milímetros em pouco mais de 48 horas. Mas as nossas barragens aqui, elas passa para a sociedade uma imagem que elas estão abandonadas. Então, não dá para depois tentar remediar. Lá
praticamente colapsaram as barragens. Teve algumas que inclusive tiveram um pequeno rompimento, que poderia transformar numa tragédia gigantesca. E nós aqui somos refém disso. Mas então ficamos um pouco mais tranquilos em saber que está tendo uma cobrança e que o novo secretário de Estado deve estar atuando já com visão... Inclusive com planejamento, não só planejamento, né, mas com ação de curto, médio e longo prazo. Começou pelo desassoreamento do rio Itajaí a partir do Alto Vale e inclusive já com contratos em execução da manutenção das 3 barragens e com a projeção de investimento até para 2 novas microbarragens, para canal extravasor. Então o Estado tem recursos e o planejamento do investimento para ações de curto, médio e longo prazo. Uma coisa muito bacana. Então a barragem José Boatê está sendo retomada a manutenção. Sim, e inclusive a manutenção... Aí tem aquelas coisas do Brasil, né? Aí uma liminar da Justiça Federal suspendeu a manutenção por aquela história do acordo com os índios, enfim... Mas tem coisas que são de interesse público, de necessidade pública, e inclusive no dia que iniciar a manutenção da barragem, que é coisa já de um mês, né, com maquinário lá, com tudo acertado, aí veio uma liminar do nada da Justiça Federal mandando suspender até fazer um acordo, uma composição. Mas nesse ponto eu também quero dizer que testemunhei, mesmo antes lá daquela nossa enchente, eu ouvi do governador em público, sem ele ter sido provocado, ou seja, partiu dele próprio, a questão da composição do acordo com os índios. Porque realmente lá atrás, quando foi feita a barragem, ficaram cláusulas para trás e que até hoje não foram executadas. E o governador, eu ouvi dele, antes daquelas enchentes, de público e sem ele ter sido provocado, ou seja, partiu dele próprio. Ele conhece todos os termos daquele acordo e a coisa vai acontecer. Né? Agora, enfim, aí o Brasil também tem as nossas coisas, né? Tem que judicializar menos e também é aquela história. E aí o próprio secretário fala, às vezes as pessoas querem discutir o sexo dos anjos. Tem o ótimo, e tem o bom e tem o possível. Então vamos tocar ficha. Às vezes as pessoas querem rediscutir projeto e tal, né? De uma coisa que o conceito já está consolidado, a gente tem que partir para a ação, né? E uma decisão judicial, ela não necessariamente tem que paralisar uma obra. Tem outros meios, pode sequestrar inclusive recursos no caixa do governo para que determine a realização e o cumprimento daquelas promessas que estão, né, ainda incompletas com relação à população indígena. Então existem outros caminhos, tem que saber utilizar. Está muito comum hoje se falar... tem uma polêmica, né? Tem pessoas que acreditam e outros que não acreditam nos efeitos do homem sobre a natureza. Então, nas mudanças climáticas. O deputado Napoleão acredita nas mudanças climáticas? Elas estão aí, né? Está aí para todo mundo ver. Santa Catarina, com cada vez mais frequência e intensidade, estiagem no oeste, enchente na nossa região, tem até tornado, né? Tem ciclone. Quer dizer, coisas que nunca aconteceram estão acontecendo. Ou seja, os exemplos estão aqui na nossa região, os exemplos estão no Brasil e os exemplos estão no mundo. O que está mudando? Está. Basta ver a questão da temperatura. É recorde sobre recorde. Ou é mais fria da história, ou é mais alta da história. Ou seja, estamos vivendo, de fato, esses extremos. Por curiosidade, nessa questão das barragens, também, né, para demonstrar que o governo tem visão e está olhando para isso. Ou seja, a nossa cobrança como comunidade regional está fazendo efeito. O próprio governo está fazendo uma análise, determinou a Celesc que faça uma análise da viabilidade econômica, até do aproveitamento econômico das barragens, para que, por exemplo, né, isso até pode entrar naquele acordo com os índios, que tendo aproveitamento econômico, a Celesc daí seria responsável pela operação e manutenção permanente delas, ou seja, a manutenção contínua, a manutenção permanente, inclusive daí com royalties, seja para as cidades, seja, por exemplo, para aquela comunidade indígena, ou seja, é o famoso ganha-ganha. Essa seria uma solução bem interessante. E ela está em estudo já. Está em teste, está em estudo. Se vai dar ou não vai dar é outra história. Mas a iniciativa foi tomada e a análise e os testes já estão sendo feitos. Tem outras reivindicações de Blumenau para com o governo do Estado. A questão do SESI, a compra do SESI, tem terminar a via expressa. Como é que está essa situação? O deputado tem acompanhado essas obras que estão pendentes em Blumenau? Tem perspectiva
de retomada dessas obras? Inclusive no orçamento do Estado, a gente tem um mecanismo lá chamado emenda não impositiva. Tem as emendas impositivas, aquelas dos deputados, mas esses são valores menores. E tem o que a gente defende, as chamadas emendas não impositivas, que é colocar no orçamento. Aí o pessoal fala, mas não é impositivo, ou seja, o governo não precisa executar. Né? Aí eu sempre explico o seguinte, olha, essa é a famosa carta da manga. Se não estiver no orçamento, aí o governo não pode fazer de jeito nenhum. Se está no orçamento, tem chance de ser feito. Se não está no orçamento, aí já tem uma primeira justificativa para não fazer. Ixi, até queria, mas não está no orçamento. Então tem que deixar no orçamento. É a carta na manga. Em algum momento, o governador vai precisar de Blumenau, vai precisar dos deputados. É a chance que a gente tem de cobrar mais efetivamente. Então nós, como deputados de Blumenau, nos unimos para colocar no orçamento do Estado a questão do SESI, que nos foi apresentado como uma demanda da cidade, e a gente continua nessa cobrança. O governador esteve em Blumenau, foi ao SESI, fez a vistoria, ele está num diálogo mais permanente com o prefeito, então é algo que em algum momento vamos ter uma notícia positiva, mas pelo menos da nossa parte como deputados, também é sempre bom esclarecer, né? A gente tem o poder de cobrar, de defender e de reivindicar. Né? A execução mesmo é por parte do governo. Mas a nossa parte como deputado de cobrança a gente tem feito. E quanto que um deputado dispõe de verba impositiva, que ele possa determinar e que é cumprido no orçamento? 10 milhões por ano por deputado, essa é a média. Então são recursos que a gente pode decidir onde colocar, para que área colocar. Isso, como o próprio nome diz, são as chamadas emendas impositivas. Isso não depende de absolutamente nada. E agora, na gestão do presidente Mauro de Nadal, chegou uma chamada emenda regional. Daí é uma emenda de 2 milhões para alguma área estruturante. Nesse nosso caso. E aí tem aquilo que a gente tenta extra, conseguir recursos com alguns deputados federais, por exemplo, também. Então, para dar uma ideia da importância de ter deputado da cidade e deputado da região, para a nossa região, em um ano de mandato, entre emendas impositivas minhas, a emenda regional e mais a articulação com deputados federais, a gente conseguiu para o Vale, em um ano, 17 milhões de reais. E para Blumenau, 12. Então significa que ter deputados da cidade é uma coisa realmente importante que faz a diferença. E esses valores, com certeza, serão liberados. Esses obrigatoriamente, porque o nome disso é emenda impositiva, ou seja, essa tem que acontecer. Então, foram, da minha parte, de recursos diretos do meu mandato, mais as articulações que a gente fez, a gente conseguiu 17 milhões para o Vale, sendo 12 milhões, inclusive, para Blumenau, a maior parte disso na área da saúde. Então, significa dizer que, na prática, um mandato de deputado estadual é muito importante para a cidade. Verdade. Aí o eleitor tem que se conscientizar. Estadual e federal, claro. E o federal tem muito mais recurso que isso, Mas o deputado estadual e o deputado federal, eles têm a condição realmente. Então, aquela história do voto regional, do voto local, do voto regional, de fato é importante, porque faz a diferença. E tem alguma área específica que o deputado tenha destinado verba aqui na nossa região? A gente conseguiu para os hospitais 2 milhões para o Santo Antônio, 2 milhões para o Santa Isabel. Essas são emendas regionais, são de bancada, e a gente conseguiu na articulação com os colegas deputados, e foi validado com todos os colegas. A situação da saúde em Blumenau, devido à série de doenças que estão surgindo, que pelo menos migraram para cá, como a dengue, a gripe A, tivemos também muita Covid nova retomada, isso então, causa um aumento de custo para os hospitais significativo. Então conseguimos 2 milhões para o Santo Antônio, 2 para o Santa Isabel, recursos também para o Misericórdia, que é o Hospital da Vila Itopava, numa articulação com o deputado Darcy de Matos Federal, recursos para a Renal Vida, e estamos conseguindo recursos pontuais, associações, entidades, a PAI, Rede Feminina, entidades ligadas ao esporte. Agora a gente vai ter um recurso de 2 milhões de reais para que centros de educação infantil, onde as crianças estudam, centros de educação infantil tenham playgrounds, tenham kits pedagógicos, porque essa história do celular, que é muito boa para muita coisa e nos ajuda uma barbaridade na vida, mas na vida tudo que é excesso faz mal, e equilíbrio é um ponto-chave. E as crianças não estão mais brincando, então a gente conseguiu um recurso para playgrounds, para praquinhos, para brinquedos pedagógicos, para livros infantis, porque o que eu tenho estudado desse tema da primeira infância, do impacto do celular, do tablet,
As crianças hoje brincam menos. Tenho falado que a gente tem que voltar a dar o direito de brincar para as crianças. O direito sagrado de brincar. Não tem nem espaço para brincar, né? Como a gente tristeza, tinha, né? Espaço físico mesmo, né? Eu li uma pesquisa recente, tem vários estudos aí, mundiais até, de pediatria, de psiquiatria, neurociência. Hoje, na média, os adolescentes convivem muito menos por dia com os amigos, na interação social. A média, 10 anos atrás, era cerca de 160 minutos por dia, de média, com amigos. Hoje essa média caiu para menos de 40 minutos por dia. E os adolescentes estão dormindo menos. Que barbaridade! Adolescentes que dormiam menos de 7 horas por noite, que já não é o ideal. 7 horas já não é o ideal. Menos que 7 é pior ainda, né? Menos que 7 horas. Há 10 anos atrás, 30% desses adolescentes dormiam menos que 30 horas. Hoje é metade. E fica ali, às vezes, que nem um zumbi na tela. Né? Mesmo a gente que é adulto, né? Às vezes a gente se perde e pensa, porra, que meia hora perdida, né? Que eu tive. Napoleão, tu imagina. Tens uma filha pequena, que idade que ela está? 6 anos. Eu tenho filhos com 12 anos. Como é difícil administrar essa situação. Como é difícil você controlar o uso das redes sociais, o uso do eletrônico, do digital. Então esse estudo que aferiu que estão convivendo menos com os amiguinhos, também estão convivendo menos com os pais, com os tios, com os avós, porque ficam muito tempo na frente do computador. É coisa do nosso tempo, isso tem que ser trabalhado, né? Claro, como eu digo, né? Não é uma questão de desmerecer, pelo contrário, é uma ferramenta super importante. Agora, como ferramenta pode ser bem utilizada e faz a diferença e nos ajuda uma barbaridade e, não, né? E temos que incentivar. Sim. Agora, não dá para ser uma coisa única e exclusiva, né? Sim. Então, na vida, a palavra equilíbrio ela é sempre importante, né? Hoje os adolescentes e mesmo pré-adolescentes, muitas vezes eles buscam na internet respostas que eles não se sentem seguros a consultar os pais. Então, uma série de questões que precisam ser bem debatidas, bem avaliadas, né? E que os pais precisam estar cada vez mais presentes. Mas chamou atenção essa questão dos playgrounds. Isso já tem um encaminhamento, tem previsão de entrega? Quem é que se habilitou para receber? Olha, é uma emenda, né, que a gente colocou na Associação dos Municípios. Então, a maioria dos centros de educação infantil do Vale Europeu, 14 cidades aqui da nossa região, área de abrangência da ANVI, praticamente todos vão receber um playground, um parquinho ou um kit pedagógico. Então, que legal isso, hein? Vamos divulgar assim que tá no trâmite, é burocrático, né? Tem plano de trabalho, enfim, mas praticamente todos os 6 da região aqui do Vale Europeu, das cidades do Vale Europeu, vão receber algum kit desse recurso. E tem uma previsão mais ou menos de chegada? Está tramitando agora na Casa Civil, porque daí é uma partezinha mais operacional, mais chata. Né? Enfim, são as coisas da burocracia, mas provavelmente aí ao longo desse primeiro semestre. Então, no mínimo, esse ano... Sim, esse ano vai acontecer. Esse ano vai acontecer. Bem legal. Bom, e falando em primeiro semestre, nós agora já estamos no mês de maio e está apontando a eleição municipal. Como é que o deputado Napoleão vê a associação e tem possibilidade de participar da associação? Sabe que eu sou perguntado por muita gente, né? Se disputaria, se não disputaria. A gente vai vivendo e vai conhecendo também o ser humano. Alguns perguntam e eu sinto que desejam que eu vá. Outros perguntam, né, querendo que eu não vá. Mas a gente sente. Mas tem muita gente que pergunta. É uma coisa muito, muito curiosa, me deixa muito feliz. Né? Ter sido prefeito foi muito honroso, talvez seja a experiência mais honrosa da vida de alguém. Né? Mas aí eu penso o seguinte, né, Roberto? Fruto até de tudo aquilo que a gente está falando aqui. Primeiro que eu fui prefeito 2 vezes. Acho que a gente também é da liderança política saber respeitar o seu tempo, o seu momento e permitir, né, uma certa renovação, uma certa alternância, fazer com que a fila ande. Eu sou contra essa ideia, né, de ser sempre o mesmo o tempo todo. Né? Então já fui 2 vezes, super honroso, tenho a consciência tranquila de absolutamente tudo que fiz. Óbvio que acertei bastante e errei muito também. É da natureza humana, fui prefeito com 29 anos. Mas tenho a consciência tranquila de sempre ter tido a melhor boa-fé de ter buscado acertar. Mas entre erros e acertos, né, tivemos grandes entregas e eu tenho muito orgulho daquilo que a gente fez.
Mas até olhando agora uma perspectiva prática, olhar o meu exemplo, sou deputado estadual e tenho ainda mais quase 3 anos de mandato. Então, se por uma hipótese do destino eu disputasse e vencesse, a vaga que hoje é de Blumenau vai para um deputado de Chapecó, que é o nosso primeiro suplente. E eu acabei de dizer aqui, né, em um ano para o Vale do Itajaí, a gente conquistou 17 milhões de reais, para Blumenau 12 milhões num ano, e com certeza, né, um deputado que será empossado de Chapecó não fará isso por Blumenau nem pelo Vale, né? Com toda razão, ele fará por Chapecó e pela região dele. Então, na minha leitura, na minha ótica, até por já ter sido prefeito, não precisaremos abrir mão de um deputado estadual para ter um prefeito, já que temos boas opções aqui. No meu caso específico, sou do PSD, nosso partido está aliançado com o Novo e nós vamos apoiar o Odair Tramontim. Por uma convicção que eu tenho, foi meu professor, é meu colega professor, demos aula juntos, é alguém hoje muito preparado, muito maduro, muito experimentado, para fazer um mandato inovador, com credibilidade, com seriedade. Então, por tudo isso, além do que o Novo e o PSD têm uma caminhada conjunta em Santa Catarina, em Blumenau, em Joinville. Vamos apoiar a reeleição do prefeito Adriano Joinville, um dos prefeitos mais bem avaliados do Brasil, e vamos apoiar aqui o Tramontim. Então, não serei candidato, mas nós do PSD e eu também da pessoa física, a gente vai com o Odair Tramontim. E no meu caso específico, essa é a leitura. A gente abriria a mão aí do mandato de deputado que defende a cidade, e no meu caso específico, por exemplo, o primeiro suplente é lá do Oeste, nada contra, mas como eu trago mais para cá, ele vai buscar levar mais para lá. E essa contabilidade de 17 milhões, isso é recurso direto. E indireto, essa proporção é muito maior, porque o deputado ele tem voto na Assembleia, interessa ao governador e quando faz gestos indicando obras, principalmente com a bancada, mais recursos ainda são assegurados. Olha, só agora recentemente o governador veio a Blumenau para garantir 65 milhões de reais para uma nova torre do Hospital Santo Antônio, que olha o quanto de gente a mais que vai atender, para dar um único exemplo de tantos outros que a gente poderia dar. Então, quanto mais deputados da cidade, mais força para que o governo também traga mais recursos aqui para a nossa cidade. Ou seja, não podemos abrir mão de Blumenau ter entre 4, 5, 6 deputados estaduais, que é possível, né? Quanto mais melhor. A nossa é uma das maiores cidades do estado, então a gente precisa ter o máximo possível de representação. Todo mundo ganha com isso. E o futuro para o Napoleão? É a reeleição de deputado estadual, deputado federal? Sonha ainda com o Senado ou o governo do estado? Olha, eu estou bem pé no chão, né, Roberto? E eu estou muito feliz realmente no mandato de deputado estadual pela capacidade de realização, pela capacidade de entrega. Dei 2 exemplos que me orgulham, né? A lei do IPVA, né? Limitar o reajuste do IPVA, impedir reajuste abusivo do IPVA, ter garantido, né, que a gente pague menos nos alimentos mais básicos da cesta básica. Imagina ter sido deputado aí que evitou 41% de aumento no imposto daqueles alimentos que as pessoas mais precisam. Como eu disse, isso já vale um mandato todo, né? Isso no primeiro mandato, Isso no primeiro ano do primeiro mandato. Isso é muito legal. Então eu estou muito desejando, né, seguir nesse trabalho, nesse primeiro mandato. A minha ideia é a reeleição para continuar defendendo Blumenau, o Vale do Itajaí, para consolidar bem nessa caminhada aí na Assembleia Legislativa. Então a meta é a reeleição, né, de deputado estadual para seguir fazendo essa defesa de Blumenau e do Vale, de Santa Catarina e dos catarinenses. A classe política ela é importante para ajudar a planejar o futuro das cidades, do estado. Passa essa discussão toda. Às vezes as pessoas acham que o mandato é só aquele período que a pessoa vai lá na Assembleia, participa das comissões, faz a votação, mas vai além disso, né? Tem um olhar para frente, né? Sim, a gente tem uma vivência, né? A gente, ao longo aí do dia a dia, né, tá em Floripa, mas está por toda Santa Catarina, né? Vive em Blumenau, né? Interage, né, com as questões de Blumenau, mas vive assim o dia a dia do estado até para prospectar. Eu tenho uma relação também importante com as entidades de classe assim, do estado, né, porque ali tem muita gente boa, muita gente técnica que ajuda a antever o futuro, né? Tem muitos estudos técnicos desse planejamento do futuro do estado. Então eu tenho buscado interagir muito com as universidades, né, especialmente as comunitárias, as nossas, como a FURB, as do Sistema CAF. Eu percorro Santa Catarina nas nossas universidades, nas entidades de classe, porque tem muitos estudos muito ricos, né, naquilo que a gente possa ajudar a defender, a plantar o melhor para o Estado para frente.
Encaminhando para o final, eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre a Universidade Gratuita, esse projeto do Governo do Estado, e um pouquinho também sobre a FURB, essa possibilidade ou não de federalização. Qual é o caminho para a universidade em Santa Catarina? Olha, a Universidade Gratuita, eu tive um papel importante, liderei um fórum parlamentar em defesa das universidades comunitárias, ou seja, independente até do programa Universidade Gratuita, eu coordeno lá na Assembleia um conjunto de deputados que também tem como foco defender as nossas comunitárias, FURB aqui, Univale, Unifeb, Unidave, só para falar as nossas aqui do Vale, são todas universidades de excelência. Como todo e qualquer programa novo, a Universidade Gratuita, é claro, ao longo do andar da carruagem, vai precisar dos ajustes. E aí, dia a dia, a gente vai também propondo ajustes, já fizemos alguns. E o recurso vai aumentar todo ano. Então, cada vez mais, nós vamos ter mais alunos contemplados. Mas hoje já temos muitos milhares de catarinenses aí que estão estudando gratuitamente. Óbvio, com ajustes que são necessários, óbvio, continuando cobrando para que o governo coloque mais recursos para que mais gente possa ser beneficiada, mas é um programa transformador. Porque antes muita gente estava escolhendo a sua faculdade e, por via de consequência, a sua profissão por uma vida inteira, pela capacidade do bolso pagar. E não pela vocação verdadeira. Pô, isso é um drama, né? Isso é triste, né? A gente deixar de ter a oportunidade de sonhar com a nossa vocação. E ela aproveita a estrutura já existente das universidades? Sim, inclusive com contrapartidas inteligentes. Por exemplo, as comunitárias FURB, Univale, Unidave, Unifeb, tem uma contrapartida até para abrir mestrados e doutorados seus para os professores das redes públicas. Tem a contrapartida dos próprios alunos, né, que depois tem que trabalhar um pouco também em áreas comunitárias. Tem a contrapartida de manter licenciaturas para a formação de professores. Então é um programa legal porque, além do benefício direto, tem uma série de benefícios indiretos através dessas contrapartidas. E, por exemplo, para a FURB, isso muda alguma coisa na realidade da FURB? Atrapalha, contribui? Ajuda pra caramba, ajuda todas as comunitárias. Ajuda todas as comunitárias porque acaba sendo, né, enfim, um recurso garantido ali todo mês. Porque elas recebem os alunos. Isso. Na verdade, cada universidade tem os seus processos de inscrição e aí o valor global do programa é dividido, né, proporcionalmente pelos alunos daquelas universidades. Então a FURB é muito contemplada, a Univale é muito contemplada, a Unifeb é muito contemplada. As privadas também são. Né? As privadas também aumentaram aí a sua proporção, mas, né, o grande enfoque são as comunitárias, pela característica delas, como o próprio nome diz. Né? Elas não são privadas, não têm fins lucrativos, reinvestem o seu recurso na sua comunidade. Então é um programa que atende bem as universidades comunitárias e ajuda na sobrevida delas, na manutenção, na ampliação, na sustentabilidade, mas que também contempla alunos das universidades privadas. Importante esses esclarecimentos. Eu próprio não tinha uma noção bem clara do funcionamento dessa universidade gratuita. Napoleão, só te agradecer a presença, eu acho que contribuiu bastante, o teu conhecimento, né? Essa tua energia, essa vontade que tu tem de trabalhar por Santa Catarina, de fazer o novo, é muito importante para nós. Eu fico muito feliz mesmo com a tua presença aqui e espero que a gente tenha mais oportunidades. Roberto, querido, eu só tenho a agradecer, né, aqueles que puderem nos acompanhar nas redes sociais, é Napoleão Bernardes, para conhecer mais do nosso trabalho, saber do dia a dia, ver do nosso empenho, da nossa luta, dos desafios. Então, quem puder nos acompanhar, eu agradeço. E agradeço muito a oportunidade de estar contigo, que é um grande cara, és um profissional de mão cheia, de muito talento na advocacia, né? Tens um idealismo na política que é muito importante. A política precisa ter gente boa, qualificada, preparada, do bem. Além do que és um ser humano ímpar, tens um coração gigante, tens uma vida comunitária, né? E tudo isso soma e faz a diferença. Por isso, para mim, é um orgulho ser teu amigo, amigo da tua família e poder estar aqui do teu lado. Obrigado. Obrigado, amigo. Valeu, irmão. Obrigado. Coisa boa.